Uma boa noite para todos os nossos apoiadores, nossos seguidores. A gente quer dar as boas-vindas para mais um evento da nossa série de diálogos, onde a gente pretende ter conversas como se fosse das nossas casas, e é mesmo, né? Dessa vez, sem dúvida, é assim mesmo. Mas que a gente possa trazer assuntos, temas que importam para a nossa comunidade, para cada um de nós, para os nossos trabalhos no terceiro setor e também na nossa vida, né? Como hoje em particular. Então a gente já quer dar as boas-vindas aqui para Cláudia Zanardi, a educadora lá do Projeto Musicarte, que está sempre aqui com a gente e vai ajudar na nossa condução. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, Rony. Boa noite a todos. Boa noite, Amélia. Sejam todos bem-vindos a mais um evento nosso do Diálogo. E apresentando aqui a Amélia, psicóloga, que a gente já conhece, né? A gente vai ter dificuldade, a gente já falou para ela, né? De não chamar pelo nome de mais proximidade, que é Kika, né? Tia Kika. Tudo bem, Amélia? Bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Rony. Boa noite, Cláudia. Somos amigos e estamos entre amigos. Fiquem à vontade. Muito bom. Então, a gente queria inicialmente comentar rapidamente sobre o nosso trabalho lá no Musicarte. Como nós somos uma instituição que escolheu a educação como tarefa principal, e no trabalho de educação a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes aqui, né, e todas as vezes que a gente consegue aprofundar mais no assunto, a gente sabe que a educação ela não é uma tarefa única e exclusiva, uma ação pontual que ela por si só resolve, né? Não é assim. Nós temos a questão da família, nós temos o entorno, temos a fome e hoje mais ainda a questão da pandemia que interfere de maneira absoluta no processo educativo que a gente vinha trazendo, né? Não só nós, né? Todas as instituições educativas. E nesse momento não temos atividades educativas em andamento, só conseguimos manter, tomando um extremo cuidado, as atividades assistenciais, né? Então a gente manteve a sopa comunitária, que a gente faz toda quinta-feira, e também no domingo, com as nossas crianças, tomando café da manhã apenas, em pequenos grupos, e o almoço que a gente começou a fazer para a comunidade. Antes o almoço era só para as crianças que estavam na atividade, e hoje a gente tem aberto esse benefício para toda a comunidade, claro, né, dentro daquilo que a gente consegue fazer. Estamos estimando que a gente está atendendo cerca de 200 pessoas tanto na quinta quanto no domingo. Então, agradecendo, né, dessa forma, um grande número de apoiadores que tem nos ajudado constantemente com cestas, alimentos, com dinheiro direto também, com leite, com tantas outras coisas que têm sido diretamente ido diretamente para as famílias, assistidas ou não, né? É claro que a gente dá preferência para as famílias das crianças que estão nas nossas atividades, mas temos encaminhado os recursos para outras famílias também, uma vez que a necessidade está identificada. Então, é um momento difícil para todos nós vamos conversar bastante sobre isso hoje, mas a gente fica feliz de poder ser uma ponte para um possível bem-estar que as pessoas conseguem tirar das nossas atividades lá, ok? Então, você nos acompanhando, principalmente na página do Face, no Instagram, você pode olhar um pouco do que a gente vem fazendo. E inevitável, começando já a nossa conversa, inevitável que a gente tenha que falar
da pandemia, dos efeitos que ela tem trazido nas nossas vidas, e de que forma que nós vamos conseguir sair dela de um jeito positivo, de alguma forma que seja suficiente para a gente retomar a vida. Falamos de normais, de novo normal, do velho normal. O que importa é que existe uma métrica bem estabelecida na ciência, seja na ciência médica, psiquiátrica, quanto na psicológica, que define o que é bom e o que é ruim. E a gente precisa saber entender essas condições para estar bem. Então, já começando a nossa conversa aqui, a gente queria entender um pouco das suas observações, do seu estudo, o quanto que a pandemia está afetando a saúde mental das pessoas. Infelizmente, sabemos que a pandemia tem afetado bastante a saúde mental das pessoas, até porque ela é um estímulo estressor da sociedade. Os assuntos sobre ela, os números sobre ela, as informações que nos levam a um estresse pessoal, faz com que muitas pessoas estejam reagindo de uma forma limiar, doente e transgressora. Então, infelizmente, ela atinge diretamente a nós, né, os humanos. Certo. A gente conversou um pouco, né, sobre o que as pessoas vão conseguir carregar com elas desse período, e uma vez que tudo volte a ser como era, ou melhor, né, quem sabe, as pessoas estão experimentando situações diferentes, né, então, e há muita crítica nisso, né, porque parte das pessoas estão numa boa nas suas casas, né, e eu vou me incluir nesse grupo porque realmente a gente tem conseguido viver bem, né, em família, né, levando as coisas numa boa, enquanto há pessoas que estão com muitíssima dificuldade, né. Então, de que forma essa experiência atual vai contribuir com uma dificuldade no futuro para a pessoa poder seguir adiante, e de que forma ela poderia estar melhor agora, mesmo com dificuldade, para sair do outro lado, né, logo ali em frente, um pouco melhor e mais equilibrada. Na verdade, né, a melhor forma de tentar manter o equilíbrio numa situação tão caótica do mundo é evitar o estresse. O que fica complexo, porque, como eu já disse, né, a pandemia por si é um estímulo estressor, e tem muitas informações chegando às nossas casas, por todas as redes que nós temos, mostrando números e informações que nos deixam muito sensibilizados e emocionados. Então, isso é bem complicado de manter. Mas a melhor forma é achar uma estratégia, né, de busca de saúde pessoal. Isso pode ser visto de uma forma individual, como por alguns conceitos comuns, né? Nós precisamos pensar em diminuir a quantidade de consumo de informação, né? De repente, achar um lugar onde você tem uma informação concisa e que você acredite, e mantê-lo para você por um tempo no seu dia, claro, porque a informação é muito importante, e te manter consciente por dentro da situação, porque a questão não é negligenciar e nem negar, né, a pandemia que está acontecendo e nos acomete, mas o excesso dessas informações podem nos afetar diretamente. Então, assim, evitando esse excesso de informação, que nós chamamos de lixo mental, né? Então, nós pensamos assim, preciso saber a numeração dos casos, preciso estar por dentro do quanto isso está progredindo, ou, se Deus quiser, regredindo, e só, né? Não precisamos ficar consumindo, talvez, momentos individuais dessas pessoas, vídeos dos hospitais. Acho que isso pode ficar para depois que conseguirmos elaborar essa questão e entender que estamos salvos dela. Enquanto estamos no meio do caos, imagino, e isso é um consenso da sociedade da psicologia, que o excesso dessa informação causa um estresse maior do que a própria pandemia pode trazer. Diminuindo isso, acho que a gente já está caminhando por um bom lado. Além disso, a gente pode tentar pensar em como controlar as nossas emoções. Então, quando estivermos em contato com essas informações, tentar prestar atenção,
na forma com que estamos consumindo elas. Estamos ficando com a respiração acelerada, o coração com batimento acelerado, ficamos com vontade de chorar, dar risada, não acreditamos, né? Como estamos lidando com isso? Porque são respostas físicas que mostram muito da nossa situação pessoal. Então, se cada um conseguir olhar para si e perceber esses estímulos físicos, eu acredito que já seja uma forma importante de separar o que é esperado da ordem de pandemia, porque estamos todos nesse contexto, e o que está acima desse contexto e nos acomete pessoalmente para um transtorno mais importante. Kika, pegando o gancho do estresse que você falou, que a gente acaba aumentando esse estresse com tanta informação, na nossa conversa você citou para a gente a questão do estresse pós-traumático. Né? Então, eu vejo duas questões hoje. Nós temos o que nós estamos vivendo agora, por conta da pandemia, com tudo que está acontecendo, com as informações, com as incertezas, existe um estresse momentâneo que eu quero que você está falando agora do que a gente está recebendo. Mas você conversou também conosco referente a um estresse pós-traumático. O que seria esse estresse pós-traumático? Sim, Cláudia, na verdade, o estresse pós-traumático é uma situação complementar, é uma reação complementar a uma situação de estresse. Então, todos nós, na nossa vida comum, vivemos momentos de estresse o tempo todo. Porém, em alguns momentos, algumas pessoas e até nós mesmos vivemos situações de extrema condição de estresse, como, por exemplo, a violência ou uma doença próxima. Isso causa um desgaste mental e emocional das pessoas. Quando a pessoa passa por uma situação dessa e percebe que praticamente não vai conseguir sair dessa condição de ansiedade extrema e de angústia total, então parece que ela nunca vai se livrar dessa situação traumática que ela viveu. Então, vamos dar um exemplo de um assalto. Quando você passa por um momento de violência desse nível, e depois de meses você ainda se vê nessa condição de angústia, quando alguém chega perto de você de surpresa, ou quando você sai de carro, ou quando você está no ponto de ônibus, essa ansiedade que te causa por um longo período, não digo na primeira semana após o estresse, mas por um longo período, é uma situação de estresse pós-traumático que pode prorrogar por muito tempo e pode nos causar comprometimentos importantíssimos, emocionalmente falando, né, que nos leva a uns acometimentos mesmo, a umas situações de paralisação. Então, quando a gente fala de uma situação estressora, a pandemia é, sim, uma situação estressora mundial. Como estamos vivendo ela? Estamos vivendo um estresse, sim. De acordo com a condição que ela acabar e todas essas situações que a gente sabe que são voláteis, né, a condição de melhora, de aumento de casos, de diminuição, são situações que nos movimentam e nos flexibilizam em emoções. Se nós ficarmos intensificados nisso, estamos dizendo de uma condição de estresse intensa. Se quando tudo isso acabar, ou como eu disse, quando o assalto acabar, a gente ainda fica com a sensação de vai acontecer alguma coisa, eu não posso mais andar de ônibus, eu tenho que mudar a minha vida inteira por conta dessa situação, quer dizer, acomete a minha vida cotidiana, isso fala sobre o estresse pós-traumático. Então, imagine que a situação de estresse é uma coisa cotidiana para o ser humano, um estresse diferenciado e violento, muito importante, é uma condição acentuada de estresse, que pode acometer o ser humano a ter o que chamamos de síndrome de estresse pós-traumático. E fala, na verdade, de 4 sintomas importantes, né? Que é assim, geralmente a gente fala assim, a reexperiência traumática. Então, a pessoa fica tendo pesadelos com aquela situação, fica vivendo e lembrando daquela situação com uma frequência grande. A pessoa usa um mecanismo de fuga e esquiva. Então, a pessoa já viveu a situação e fica tentando evitar os lugares que ela foi, se afasta dos estímulos que a lembram daquilo, ou não chega perto daquele hospital onde ela perdeu um ente querido, não usa aquele ponto de ônibus que ela sempre usa, mesmo que seja perto da casa dela, porque ali ela foi assaltada. Então, isso a gente chama de fuga esquiva, né?
o distanciamento emocional, que na verdade é um acometimento maior, que faz com que a pessoa que viveu um estresse muito alto comece a se mostrar menos afetiva, mais distante, é quase uma condição deprimida, um isolamento emocional mesmo, né? E uma hiperexcitabilidade psíquica, que a gente chama, que é o estado de alerta. Então, o que é uma mente hiperativa? Eu estou o tempo inteiro pensando que vai me acontecer de novo, que eu vou ter esse episódio de pânico, que me dá taquicardia, me dá sudorese, me dá dor de cabeça, eu estou tendo tremor nas pálpebras. Esses são sintomas, sinais, que podem falar para nós que nós não apenas vivemos um estresse, mas que nós estamos acometidos pelo transtorno do estresse pós-trauma. Então, após a situação de trauma, por um período longo, eu ainda apresento sintomas importantes, e muitas vezes físicos, que me trazem a condição de volta. E melhor, né, explicando, que me mostram que eu estou dificultando a minha vida social. De uma certa forma, esse trauma acometeu o dinamismo da minha vida. Deu para entender? Sim. Pelo que eu entendi, então, a situação que nós estamos vivendo hoje, ela pode nos podar por conta desse medo a voltar a viver a nossa vida. O normal que nós tínhamos talvez realmente demore um pouco, mas a condição de sair de casa, a condição de repente, expor os filhos na escola, isso pode nos trazer uma insegurança tão grande que nos impeça de fazer essas ações, de ir trabalhar, estudar e ter que sair para cumprir as obrigações. Sim. E aí, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Falando no estresse, ele tem relação com a depressão? Sim, o estresse tem alta relação com a depressão, e a depressão também tem alta relação com o estresse. Então, vamos imaginar que uma pessoa que passou por um estresse grande, um trauma grande, se ela tiver dificuldades de se recuperar desse trauma, ela fica mais, vamos dizer, suscetível ao estado deprimido. É importante entender que todo mundo, todos os seres humanos, têm condições natas de resiliência e de superar os estresses. Todos nós temos. O que faz com que caiamos num estresse pós-traumático ou uma condição deprimida é uma condição fisiológica. Então, é um contexto a mais, que é o que nós chamamos de doença. Porque enquanto estamos em saúde, todos temos a condição de conscientização e de convivência com o estresse e depois de reabilitação à vida normal a ele. Quando estamos acometidos por alguma emoção maior, é que temos essa condição de doença. Pois há pessoas que nessa pandemia vão viver fatores de estresse muito claros e que poderão gerar realmente o estresse pós-traumático, como, por exemplo, uma desencarnação, a morte de um parente, como, por exemplo, o risco da morte, né, a doença mesmo, o desemprego, né, o risco de ter que passar por dificuldades em casa, questão da família, né, e outras coisas, né, como que talvez, né, enfim, né, tem que respeitar a escolha de cada um, né, mas uma polarização política aí qualquer, né, que, enfim, né, que é a escolha da pessoa, né, que pode gerar também, né, uma situação, mas há pessoas que não estão com estresse de verdade. E aí, voltando ao que você comentou lá sobre notícias, né, sobre ficar assim num pânico que a pessoa está fabricando na mente dela. O que o pânico está sendo gerado, né? Algumas pessoas estão em dificuldades claríssimas e outras estão alimentando isso na alma. E nesse caso dessas pessoas que não estão sob estresse evidente, é uma questão de escolha simples, assim, ela está optando por viver uma situação de estresse? Então, pode ser uma questão de escolha, mas eu acredito que tem mais a ver com uma condição de saúde, né?
porque existem pessoas que conseguem conviver com situações de trauma, como eu disse, de formas mais salutares, né? Elas usam as informações que importam. Então, temos uma pandemia, nesse exemplo, temos uma pandemia, a solução será a vacina, não temos ela hoje, então, o que nós temos hoje como aliados? A máscara, o álcool gel. Essas pessoas se apropriam dessa informação, que é o que a gente chama que é o primeiro passo, né, da estratégia de convivência com estresse. A gente tem esse pensamento, né, vamos montar uma estratégia de enfrentamento do estresse? Sim, podemos. O primeiro passo é a conscientização. Temos essa situação, assim teremos que conviver. Vamos nos trancar todos e não podemos mais fazer nada? Não, temos que evitar, obviamente, um contexto social amplo e algumas coisas com muita cautela, mas nós temos dois aliados importantíssimos, que são a máscara e o álcool gel. Então, existem problemas que temos que resolver na nossa vida, né? Existem familiares que estão isolados, sozinhos, idosos, completamente confinados, sem acesso a nada, né? Alguns que nem sabem mexer na internet ou no celular, que vão ficar comprometidos emocionalmente, porque estão afastados da sua família. Então, é importante elencar a necessidade disso, né? Claro que com a consciência da transmissão. Então, usar os aliados para se proteger e proteger ao outro, porém não esquecer que vivemos em sociedade, que temos que ter essas condições de sociedade, de convivência, mesmo que virtual, ou por uma janela, por uma garagem, cada um com a sua história, não esquecer que podemos facilitar a vida de um idoso, levando um alimento para ele, fazer com que ele não vá ao mercado, enfim, usar todas as condições de higiene para isso. Além da conscientização, que é o primeiro passo para a pessoa se manter, vamos dizer, saudável, frente a um estresse tão grande, é o controle, né? Tentar controlar essas respostas emocionais que o nosso corpo manda. Então, quando eu disse que nós assistimos uma informação de pandemia, e sim, nos causa tristeza, porque todos, com certeza, ficamos tristes com os números e com a situação. Mas se conseguirmos controlar o que sentimos, por exemplo, estamos vendo a situação, eu começo a chorar compulsivamente, como eu estou reagindo a essa informação que eu estou consumindo? Eu estou tendo um pensamento catastrófico sobre ela? Nossa, vai morrer todo mundo, ninguém mais pode nem olhar pela janela de casa, não quero que ninguém se veja. Entrar nessa neurose da pandemia? Ou podemos pensar, sim, uma pandemia, acometerão muitas vidas, mas eu tenho a condição de estar na minha casa, com saúde, posso ajudar um idoso, posso ajudar uma outra pessoa com alguma questão, achar uma solução, trocar o pensamento catastrófico por um pensamento mais realista, né? E o pensamento realista traz isso, que nós temos o álcool e a máscara, e que devemos nos manter distantes por 2 metros. Podemos fazer isso, não precisamos pegar elevador com muitas pessoas, não precisamos ir num supermercado e entrar na mesma gôndola que alguém está, não podemos sair sem máscara, isso é uma saída salutar. Percebendo que eu não dei conta dessas 2 alternativas saudáveis que eu tive, que é a elaboração da estratégia do estresse, então, a conscientização da questão e a forma com que eu vou lidar com ela de uma forma mais natural à minha vida normal, se eu perceber que isso não está sendo possível na minha condição, eu devo sim procurar uma ajuda. E acredito mesmo que seja uma ajuda profissional, porque nós estamos prontos para atender pessoas que estão passando por acometimentos importantes emocionais nessa questão, né? E aí, quando eu falo de sensações, eu acho que é importante olhar, evitar o excesso de lixo mental novamente, né? Consuma as informações importantes para a questão, mas não fique se alimentando da emocionalidade desse fato, porque isso pode nos deixar extremamente sensíveis e dificultar a nossa condição de trabalho mesmo em casa, né? Eu acho que nós temos a condição hoje desses encontros virtuais. Então, se eu estou vendo que quando eu estou vendo uma notícia eu fico nervoso, poxa, eu vou fazer uma videochamada com alguns amigos, vou dar risada, vou falar com a minha mãe, com meu pai, enfim, com alguém, vou lá na garagem da casa da minha mãe, dar um oi, ver como é que estão as coisas, achar uma tarefa de prazer que eu sempre tive em casa, vou fazer em algum momento que eu puder, né, cuidar de uma horta, cuidar de uma planta, arrumar um armário, enfim, achar alguma coisa, desenhar, cantar, ouvir música. Temos lives interessantíssimas acontecendo, buscar a saúde, né? Tudo que nos tire da paralisação
é saudável, né? A paralisação em si é um acometimento importante e um dos principais sintomas da depressão. Então, nós precisamos prestar atenção. O isolamento social é um fato, mas a paralisação nesse isolamento diz muito sobre isso, sobre a não saúde. Vamos aproveitar que é interessante você colocar a questão do controle, né, de ter essa conscientização e esse controle. Então, isso nos mostra que algumas pessoas conseguem esse controle, algumas pessoas conseguem lidar bem com a situação. Mas, como ficam? Nós já tínhamos pessoas que já estavam numa condição depressiva, já passaram por algum acompanhamento psicológico, às vezes com medicação psiquiátrica, e acredito que essa condição tenha agravado a situação depressiva. Como que a gente pode identificar quando eu ou aqueles que estão comigo estão numa situação depressiva ou piorando o quadro que já tinham? Então, a depressão é uma doença grave da saúde mental, é uma doença muito séria. E ela não fala de uma tristeza comum, né? Então, assim, se nós estamos tendo tristeza por consumir essas notícias e logo depois que eu recebo essa notícia, sim, eu volto a fazer minha tarefa de casa, eu consigo fazer minhas entregas de trabalho, eu consigo manter a rotina saudável da minha vida, dificilmente eu vou estar sendo acometido pela depressão. Eu só estou vivendo um momento de luto do mundo, o mundo está em luto. Então, é normal termos tristeza. Assim como na nossa vida comum, nós temos muitas tristezas na vida cotidiana. Isso é uma coisa. Quando a tristeza é muito intensa, e aí eu estou falando de um estado de infelicidade crônica, de alguém que não tem uma tristeza comum da vida, alguém que está extremamente paralisado, com dificuldade de levantar da cama, ou com dificuldade de retomar o trabalho, aí eu estou falando de um acometimento mais importante, chamado depressão. É importante, eu vou falar alguns sintomas da depressão aqui, é importante que saibamos que para se pensar em encaminhar alguém com um atendimento psicológico para a depressão, nós não temos apenas um desses sintomas ou dois. Nós temos que ter o comprometimento de 3 a 4 deles, para que a gente comece a ter esse olhar de um quadro patológico, tá bom? Então, tristeza é comum da vida, o momento atual é triste. Precisamos entender isso, mas somos humanos e todos temos recurso de sobreviver a isso internamente, a se refazer dessa questão. Como eu disse, se conscientizando, se cuidando e buscando as alternativas de respostas, né? Então, de consumindo menos informação, fazendo algum exercício, uma prática prazerosa. Se eu percebo que eu não estou conseguindo fazer isso e tenho sensações ruins, como taquicardia, mal-estar, aceleração, aí eu começo a observar. Eu estou tendo um cansaço intenso e que não faz sentido porque eu não estou tendo um estresse físico absurdo? Eu estou tendo sentimentos de culpa que eu nem sei denominar de onde vem? Extremo pessimismo? Eu estou pessimista, não consigo ver nada de positivo, nem na volta do meu trabalho, nem na minha condição financeira, nem na questão mundial. Eu estou tendo uma tristeza profunda que me acomete verdadeiramente, sem ter perdido alguém de perto. Eu estou sentindo irritabilidade, eu estou com dificuldade de conviver com os próximos da minha casa, eu tenho um medo grande, apatia, tenho dificuldade de me levantar e resolver soluções simples do dia a dia. Eu estou tendo alteração do apetite, comendo demais ou parando de comer, alteração do sono, né? A depressão fala muito sobre a alteração do sono. Eu não consigo dormir ou eu quero dormir 24 horas, eu durmo de dia e não durmo de noite. Eu estou tendo pesadelos intensos, né? Dores físicas, muitas vezes. A depressão, quando ela está no estágio moderado, ela já apresenta dores físicas. Muitas vezes o paciente vem para o consultório deprimido, e passou por vários médicos antes porque achou que ele tinha alguma questão. Foi descoberto que ele não tinha nada. A questão dele era uma doença mental, né? A depressão. Então, pensem, cansaço extremo, sentimentos de culpa, pessimismo, tristeza profunda sem motivo, irritabilidade, medo, apatia,
perda de interesse nas coisas que sempre você gostou de fazer, né? Apatia por amigos também, pessoas com quem você gostava de entrar em contato, você se afastou. Alteração do sono, alteração da alimentação, são sintomas da depressão, que podem nos indicar um quadro depressivo. Tem que prestar atenção neles. Amélia, interessante que a gente fazer uma comparação quando uma pessoa está doente, né? Ela está com qualquer outra doença que não seja na cabeça, né? Na mente. Fica fácil, talvez, convencer a pessoa, né? Às vezes a gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas, em geral, a gente fala para a pessoa, olha, você está com um problema, por exemplo, na sua mão ou no seu braço, e vamos ao médico. E a pessoa diz, é verdade, né? E vamos lá. Mas falar sobre uma questão psicológica, psiquiátrica, mental, emotiva, talvez a gente tenha dificuldade de necessitar de uma lucidez que naquele momento não está disponível, né? E aí, qual é a nossa possibilidade? Eventualmente a gente não vai poder forçar a pessoa aí, né, a procurar ajuda. Como é que a gente lida nesse caso para poder dizer para a pessoa, olha, vai te fazer bem? Bom, isso é relativo, né? Eu acredito que se existe alguém em uma condição salutar de percepção que alguém está acometido, essa pessoa tem uma certa responsabilidade sobre o quadro. Então, é importante que ela elucide para esse amigo, para esse familiar, que percebe que tem sintomas graves acontecendo e que não sabe sobre isso porque não é especialista da área, mas que gostaria muito, por amor, que fosse ouvido um especialista da área que pudesse dar um diagnóstico. Né? Então, eu sempre acho que nós somos comprometidos com isso, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos pacientes. Se nós percebemos que alguém próximo ao nosso círculo está apresentando esses sintomas de afastamento social, cansaço extremo, alteração do sono, nós temos a responsabilidade de ajudar essa vida e indicar, sim, a busca de ajuda. A melhor ajuda, no caso da depressão, é, a princípio, o atendimento psiquiátrico, né? E aí eu acho que é a pior parte que você fala, que cai diretamente a essa... tem uma palavra que fala quando a sociedade reprime, né? O preconceito da sociedade. Porque é uma questão psiquiátrica, você tem que ir no médico psiquiatra. As pessoas têm um preconceito enorme sobre essa condição, o que, ao meu ver, e óbvio, porque eu sou da área, é totalmente absurdo, porque a depressão é uma das maiores causas de doença no mundo, né, no nosso planeta, e só aumenta. Então, assim, já passou da hora de entendermos que ela é uma condição humana e que todos nós podemos ser levados por ela em algum momento. Ela é uma condição física, por isso que eu falo do psiquiatra, né, porque, na verdade, quando acontece a depressão? Quando o nosso corpo não está produzindo uma neurotransmissão saudável, né, e aí nós temos incapacidade ou pouca capacidade de ter hormônio de alegria e bem-estar. Então, a gente vai ficando acometido pela tristeza, e não é só porque aconteceu alguma coisa triste, mas é uma tristeza, às vezes, sem resposta, a pessoa não sabe, é um vazio interno quase insuportável, que a pessoa não sabe de onde vem. Então, a depressão é uma doença mental muito grave e que precisa ser vencida, primeiramente, pelo fim do preconceito, né? Tanto dos familiares, quanto dos amigos, quanto do próprio paciente. Porque buscar a saúde é sempre a melhor escolha. E se você conseguir levar essa pessoa num psiquiatra e ela começar a fazer uso de medicação e fazer terapia para que ela analise o porquê que ela esteve nesse estado, né? Como eu disse no começo, todo ser humano, tem nato nele a condição de superação das dificuldades. Isso é fato. Se estamos saudáveis, iremos conseguir superar com maior ou menos tempo. Porém, se estamos com uma condição biológica, fisiológica ruim, como eu disse, a neurotransmissão fraca, né, de hormônios, não vamos ter essa condição. Então, estamos doentes, precisamos de médico. E esse médico vai nos dar uma condição química de melhoria e estabilização disso, para que na terapia nós consigamos falar sobre esses sentimentos, mudanças de comportamento, para que essa pessoa deprimida saia desse estágio de comorbidade profunda.
aí fica um alerta, porque nós estamos aqui, trouxemos o tema por conta da pandemia, mas muito importante você ter trazido que a depressão não é só por conta da pandemia, né? Hoje nós estamos vivendo um momento que deve aumentar essa condição, mas é uma doença grave e que vem afetando as pessoas no dia a dia já há muito tempo, e daqui para frente, com tantas dificuldades que nós teremos, pode piorar. Né? Então fica, acho que o alerta para todos que estão nos assistindo, para que prestem atenção, né, para que se conheçam e prestem atenção nas pessoas que estão ao redor. E aí, gostaria também de trazer uma questão para falar um pouco das crianças e dos adolescentes. Nós adultos nos vemos com todas as preocupações de adultos, tá? Tem que manter a casa, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho e outras questões mais. Mas crianças e adolescentes podem estar vivendo este momento também como um estresse, como uma... O seu áudio ficou ruim, mas pelo que eu entendi, você quer saber como as crianças estão recebendo essas informações. É isso? E se existe alguma condição de deprimi-las, é isso? Isso. Tá. Sim, essas crianças estão recebendo essas informações, alguns lares com uma condição mais salutar e outros não, né? Isso faz total diferença, porque diferente do que as pessoas, poucas eu acredito, imaginam, a criança é uma esponja, ela absorve tudo que ela recebe. Então, se ela está vendo televisão ligada o dia inteiro, falando sobre mortes, mostrando cemitérios, covas abertas, ela está internalizando essas informações e provavelmente ela vai estar resguardando isso, como eu falei, como um lixo mental, né? E sim, ela pode ser acometida por sentimentos invasores de extrema invasivos e nocivos que podem acometer ela e levá-la, sim, a um quadro depressivo. A depressão não é uma condição de idade, ou de adulto, ou de adolescente. A depressão é uma condição humana. É necessário entender que a depressão é uma condição física, né? O cérebro está com dificuldade de funcionamento. E isso acontece porque podemos receber muitas informações tristes e vamos diminuindo a nossa neurotransmissão, vamos queimando ela, né? Então, é importante saber que crianças, sim, podem ser acometidas por depressão. E muitas vezes por estágios médios e graves, né? A gente acha que a criança vai ter uma depressãozinha triste, simples, basal, e muitas vezes eu recebo no consultório crianças com quadros depressivos graves. Ok. Bom, falando das crianças, né, a gente também lembrou dos nossos idosos, né, que a gente até muitas vezes compara os dois, né, o idoso volta a ser criança, né, com aquelas necessidade de cuidado, né, que é bem assim, e que, convenhamos, né, antes da pandemia a gente já sabia disso, a gente não, em geral, assim, a gente não cuida muito bem, né, vamos ser, né, fazer uma autocrítica aqui, a gente não cuida muito bem dos nossos idosos, né, e a pandemia deixou isso muito claro e colocou à prova a nossa condição ética, né? Não só nisso, não só com relação aos idosos, mas com relação a muitas coisas, colocou a nossa prova, né? Nossa ética à prova. Mas a gente sabe também, né, que, né, os números estão aí para também mostrar, e a gente também não pode deixar a realidade de lado das muitas mortes, né, que aconteceram, dos muitos óbitos. Ao contrário de perspectivas iniciais, né, não foram somente os idosos que foram afetados, que acabaram sofrendo e vindo a óbito, absolutamente, né, uma faixa bem grande de pessoas, mas a situação atual, né, o processo médico e a questão da contaminação tirou uma possibilidade que outras situações também trazem para nós, acidentes, né, graves, tiram a condição da gente
da gente se despedir daquela pessoa, de ter aquele corpo, de fazer aquela homenagem, né? Que isso é milenar, né? Desde que o homem existe, que havia um desejo de finalizar a experiência humana, e independente do que vai acontecer depois, temos certezas e incertezas, dúvidas e teorias, que ela permanece, mas essa necessidade ali de saber onde está, famílias que os parentes desapareceram simplesmente, onde estão, eu gostaria de saber para que eu pudesse ter a certeza do fim da experiência. E a pandemia, para muitas e muitas pessoas, está tirando essa possibilidade de que a vida do nosso parente finalize como a gente gostaria que fosse. E aí a gente queria compreender um pouco melhor isso, como a importância do luto na nossa vida como condição normal e hoje como condição que foi retirada de nós. Rony, na verdade, eu acho que o luto não foi tirado, não. Na verdade, ele foi inserido potencialmente inserido, né, na nossa vida. Mas sim, a sociedade montou lá no seu desenvolvimento e na sua organização, lá atrás, uma forma, uma estratégia de iniciar a lidar com o luto, né, que é o que chamamos assim, se um parente nosso é internado, vamos conviver com ele na internação. Se ele está acamado, vamos conviver com ele na doença. Até que, se acontecer o falecimento, vamos ter um ritual do velório e depois do enterro. Talvez, dependendo da religião, algum ritual 7 dias depois, ou alguns dias depois, meses, anos, crematórios, etc. Então, assim, esses rituais foram montados pela sociedade, criados pela sociedade, na verdade, o ser humano é muito inteligente, né? Ele elaborou uma forma de lidar com o luto, né? E por isso é tão importante esses rituais, né? Apesar de serem muito difíceis de serem vividos, porque a própria situação do luto é difícil de ser vivida. O ritual em si, ele traz a conscientização da questão. Então, muitas vezes a pessoa cai a ficha, como a gente fala, da perda de alguém, muito tempo depois até do enterro dessa pessoa, onde ela convive com o silêncio da casa ou com o distanciamento mesmo, né? Sim, isso mudou, né? Foi criado pela sociedade de uma forma inteligente, né? E eu acho muito sábia, porque fez uma condição de luto, mas foi modificada, né? Então, vamos pensar no simples, por exemplo, o velório. Não existe mais velório, né? Nós temos condição de velório para 10 pessoas, em qualquer condição, nem estou falando das pessoas que morrem do Covid, mas na condição de pandemia, os velórios não podem ter mais que 10 pessoas e não demoram mais do que 2 horas, né? Então, isso já é uma questão. Além disso, pensando no antes, na internação de algum paciente. Quando a gente interna alguém, a gente tem a condição de visitá-lo, conviver, dar carinho, né? E quando a pessoa, no momento, descobre que ela está com, por exemplo, com positivo do Covid, ela fica isolada em casa, mas a gente pode mandar alimento, a gente pode mandar mensagem, a gente pode saber como ela está, né? E é totalmente diferente do que nós tínhamos antes. Quando alguém ficava doente, a gente chegava perto, cuidava, queria estar próximo, vivenciando esses apoios e cuidados, né? Isso mudou, fato. A despedida, né, vamos dizer que ao falecimento, é totalmente diferente, né? Nós não temos essa condição do velório, como eu disse, mas nós temos elaborações disso. Então, a própria sociedade já elaborou uma forma de luto diferenciado para a pandemia, né? Então, vamos pensar que não temos aquele velório que nós tínhamos antes, mas temos a condição de vídeo, temos a condição de enviar mensagens, podemos mandar uma mensagem para essa pessoa que está no velório, ler sobre a pessoa que faleceu, criar memória sobre ela. Futuramente, podemos elaborar até um livro de memória sobre essa pessoa. Isso quer dizer ressignificar, né? A morte está sendo ressignificada pela pandemia, né? Levar conforto para a família não dá mais para ser o mesmo, porque comumente a gente tinha parentes que vinham se aproximar quando alguém falecia na casa, então vinha alguém ficar conosco, a gente estava sempre presente.
Hoje isso não é possível, mas podemos fazer videoconferência com essas pessoas, podemos fazer um momento de oração juntos, chamar e fazer esse momento. Se a gente perdeu algum parente por Covid ou não, em primeiro lugar, é muito triste, né? Sentimos muito por essa perda, mas precisamos buscar novamente a saúde, e a saúde é cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar do sono. Então, quem ficou, quem perdeu alguém, é muito triste, e a gente sente muito, mas que se elabore sobre essa perda, né? Que entenda que a sua vida está aqui, e que isso é muito importante, né? Quando a gente perde alguém em casa, e esse contexto é envolvido com crianças e adolescentes, é muito comum que as pessoas vivam a vida e sigam como se nada tivesse acontecido. E principalmente no conceito de pandemia, como eu disse, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão muito cientes da catástrofe mundial que está acontecendo, planetária, né? Não adianta fingir que nada catastrófico aconteceu na sua família ou com uma pessoa próxima de você e te deixou triste. É real. Fale que isso aconteceu. Desmistifique isso, né? Conte o que aconteceu, como você se sente, o que é possível, se essa criança ou esse adolescente quiser participar desse velório virtual, deixar com que ele veja essas cenas, fazer com que ele possa falar sobre os sentimentos dele após isso, né? Então, se isso acontecer, da informação que você disse, alguém faleceu, tá, e como é que você se sente? E amanhã de novo, como você se sente? E depois de amanhã de novo, como você se sente? Elaborar isso, uma criança pode desenhar sobre isso por muito tempo, as pessoas acham que isso está mostrando o sofrimento dela e que é ruim. Sim, está mostrando o sofrimento dela e que é normal, ela perdeu alguém, ela precisa ter sentimentos e ela tem sentimento de perda, né? É importantíssimo, a pandemia, ela está desmistificando o luto, desmistificando a morte, que sim é questão primordiária na psicanálise, né? Freud sempre falou do medo da morte. A partir do momento que nascemos, tememos a morte. É o primeiro medo do ser humano, né? Então, assim, choramos como bebês e desesperados quando saímos da condição do útero, por quê? Porque sabemos que estamos em risco. Então, é o nosso primeiro contato psíquico com isso. E a pandemia está trazendo isso de uma forma avassaladora, né? Mas, assim, é muito importante saber elaborar a morte, é muito importante saber elaborar o luto, é muito importante ter a condição de falar sobre ele, porque falar sobre ele é o caminho da elaboração, entende? Em toda essa condição de luto, de sofrimento nessa pandemia, nós percebemos nas pessoas um medo. E muitas pessoas disseram que não tem medo de adoecer, que não tem medo de morrer, mas que tem medo de contaminar alguém da família, tem medo que alguém da família morra. É também um luto, mas é uma forma diferente de lidar. Então, assim, como que eu lido com medo de eu morrer, mas eu consigo me proteger? E como que eu faço isso? Porque eu não tenho total controle sobre o outro, né? Eu consigo protegê-lo até certo ponto, porque o outro também tem uma condição, às vezes também precisa sair. O medo é duplo, né? Por nós e pelo outro. Como que a gente trabalha, lida com isso? É desafiador, sem dúvida nenhuma, porque temos parentes queridos, temos nossa vida, temos o próximo que cuidamos. Então, claro que é desafiador, porque não é uma condição que, se eu me cuidar, isso quer dizer que quem eu amo também estará salvo. Não, não é. Então, assim, é o que a gente chama de flexibilidade, né? O ser humano está tendo que ser flexível, né? E a pessoa que não está conseguindo usar da flexibilidade, com certeza está tendo mais medos e tendo mais dificuldade de lidar com a pandemia, né? Porque isso sempre, né? Toda pessoa que tem dificuldade de se flexibilizar tem mais dificuldade de lidar com as situações da vida, não é? Então, é exatamente a mesma coisa. Precisamos pensar que temos as condições de cuidado, o álcool, a máscara. Precisamos cuidar das pessoas que estão isoladas e deprimidas. Precisamos estar, sim, perto dos idosos, porque eles sentem falta em vida de quem está vivo, né? Precisamos desmistificar isso de uma forma, claro, consciente e segura, mas precisamos buscar o lado da saúde, né? Como lidar com isso?
tentar pensar nesse lado mais positivo, que é o que eu falei, que é a estratégia de enfrentamento de estresse, né? Estamos vivendo, sim, e muitas pessoas vão passar por isso, e outras tantas vão conviver com todas as crises da Covid e sobreviverão a ela. Então, precisamos buscar saúde mental. Isso é o mais importante. Saúde mental é alguma coisa prazerosa, alguma coisa que nos traga alegria, um contato com um amigo, de novo, uma atividade prazerosa em casa, voltar a trabalhar no sentido de se concentrar em alguma coisa que te faça crescer como ser humano, desmistificar, sair desse lugar de drama, perda e luto. Embora o luto, claro, seja do mundo. Hoje, a sociedade inteira está em luto, gente. Isso não dá para negar, né? Então, quando você fala de sentimentos de medo, o medo é um dos maiores sentimentos do luto, né? Porque remete à morte. E o mundo está em luto. Nós estamos com muitas perdas. As pessoas estão tendo... estão enlutadas por fatores diferentes, né, por perda de emprego, por perda de dinheiro, por perda de parente, por perda de liberdade social, por perda de uma situação em que eu tinha marcado, um evento que era importante para a minha vida. Estamos enlutados, todos estamos na mesma condição humana, mas a forma com que lidamos com isso é diferente. Muito interessante. Pergunta complexa, situações complexas, né? Pensamentos complexos, né? A gente, nos nossos estudos sobre sociedade, né? A gente costumava brincar, né, com as pessoas e perguntando assim, procura alguma coisa aí ao seu redor, perto de você, que você mesmo tenha feito. E não tem, né? Assim, aqui eu tô olhando a minha volta aqui, nada do que tem aqui foi eu que fiz, foi outra pessoa que fez. É uma pessoa que eu nem sei quem, que eu nem conheço, mas foi ela que fez. E sem pandemia, né, a gente já tinha meios de saber a profunda dependência que a gente tem das pessoas, né? Se a gente ficasse completamente isolado, a gente ia ter dificuldade de comer, né? Porque não seríamos seres sociais, somos seres sociais, né? É a nossa condição. Mas eu acho que a forma mudou e a gente está plenamente apto a isso. Claro que eu acho que a gente vai ter mais dificuldade, como eu disse, com os idosos, com algumas pessoas que têm dificuldade de tecnologia, cito eu, mas a gente está aqui para se flexibilizar e melhorar. Como eu disse, a flexibilização é o caminho da saúde. Se nós conseguirmos nos flexibilizarmos, acho que esse é o caminho de sobreviver a essa pandemia de alguma forma mais saudável. Agora, você citou alguns medos, né? Alguns lutos diferentes, né? Do emprego, da liberdade, e nesse momento nem seria a hora certa, né? Da gente poder sair de casa, porque em São Paulo, assim, na Europa talvez, mas aqui em São Paulo as coisas não estão ainda tão boas assim, né? Isso do ponto de vista, né, da contaminação, né? Então, a gente deveria talvez abrir mão um pouco mais dessas conquistas, desses acessos que a gente tem, a liberdade, a loja, né, o passeio no shopping, em nome da minha saúde, mas também em nome da saúde de uma outra pessoa que eu nem conheço e que eu posso vir a contaminar. Então, esse momento, as pessoas talvez estejam comparando, escolhendo entre abrir mão das suas necessidades em favor do coletivo. E a gente nós fizemos já a escolha, né? Já fizemos a escolha que não é pelo coletivo. Será que é isso mesmo? Será? Me pergunto se será. Eu acredito que o nosso mundo está em transformação, Rony. E eu acredito que acredito não, né? Somos seres individuais, cada um tem uma forma de lidar com os seus medos, com os seus traumas, com as suas questões, né? Então, eu acredito de verdade que o coletivo está sendo cuidado, sim, né? Embora a gente saiba que tem muita gente
sem máscara, caminhando muito próximo e etc. e tal. Mas eu acredito que a sociedade é enorme, e de uma certa forma ela está tendo uma oportunidade, né? Ela está tendo uma aula prática de exercer o que nós temos de mais íntimo nosso, que é o amor que Deus nos deu, uns pelos outros. Então, eu acredito de alguma forma que nós estamos tendo essa prova, né? Ele mandou aí a prova prática para não viver só na teoria, precisamos nos amar, né? Temos que exercitar esse amor. E muitas vezes esse amor não é só se isolar, é cuidar, é ligar, é dar apoio, se temos a condição de conhecimento, doar conhecimento, se temos a condição de trabalhar na área da saúde, estar presente, sim, na área da saúde, enfim, mil formas de nos reinventar, né? Eu acredito que é um momento de mudança, né? De verdade, sim. E se tem uma coisa que faz sentido para todo mundo, para cientista, para médico, para economista, para sociólogo, psicólogo, filósofo, enfim, para a sociedade, companhia limitada, é que nós estamos diante de um momento diferente, né? Do Covid-19 é um momento diferente e todos nós sairemos diferentes desse momento, todos. Alguns com a sua condição de evolução individual, sempre, mas todos mudaremos, sem dúvida nenhuma. Confesso que você respondeu a minha pergunta antes que eu pudesse fazê-lo, porque eu ia realmente perguntar se nós sairíamos diferentes dessa situação, né, para melhor. Nós sabemos que existe uma mudança, nós temos visto muitas coisas boas acontecerem, mas pensar numa mudança pessoal, né, assim como nós vemos pessoas entrar numa condição mais deprimida, também vemos pessoas que viam nesse um gatilho de levantar e fazer alguma coisa e ajudar, né? E essa é uma transformação que foi a pandemia quem trouxe, né? Então, de todo mal, um bem sempre fica, né? Então, interessante o seu comentário de que todos sairemos diferentes. Eu acho que a escolha de como diferente eu vou ser cabe a cada um, né? Exatamente, exatamente. E assim, sairemos diferentes, fato. E tudo leva a crer que sairemos mais conscientes, né? Mais preocupados com o que a gente tem de mais importante nesse mundo, que é a nossa saúde física, mental, a vida, né? E eu acredito que é uma preocupação geral, comigo, com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida de um semelhante ou do planeta. Mas eu acho que sairemos diferentes, sim, porque como você disse, né, se muitas vezes algumas pessoas não ajudavam, hoje elas estão se somando, elas estão fazendo movimentos, existe uma energia muito positiva também nesse movimento, né, pessoas lutando pela vida dos outros, lutando por uma condição melhor da vida desse próximo, e isso realmente é muito bonito, num caos, uma luz. Excelente. Bom, a gente está finalizando a nossa conversa aqui agora. Alguns comentários aqui, né, das pessoas que estão nos assistindo. Pessoas, né, fazendo comentários interessantes da dificuldade também em entender, né, o que a gente ainda vai ter e essa normalidade que, de qualquer forma, caso se estabeleça, isso deve acontecer em algum momento, um curto prazo ou médio prazo, a gente vai chamar de normal, né? Novo normal. Novo normal, isso aí. Normal. Se estiver muito bom, excelente, é uma conquista de todos. Se estiver ruim, é algo que nós vamos trabalhar juntos, e nós, em particular aqui, você, né, como profissional da psicologia, nós aqui como educadores, vamos estar juntos, né, como tendo uma premissa de uma referência do que é o positivo, do que é o bom. Essa é uma premissa que a gente leva na nossa vida
E a gente parece se entender, em muitas situações a gente se entende. Quando a gente fala que tá bom, vai estar bom para todo mundo. Senão, não está bom. Eu acho que a gente tem que pensar na maioria, né? Porque nunca tá bom para todo mundo. Somos descontentes, nunca somos insatisfeitos, nunca estamos totalmente satisfeitos. Isso é impossível de alcançar. Mas bom para a maioria já é algo muito positivo, uma luz no mundo. E se nós tivermos menos fome, menos miséria, menos doenças, menos abandono, estaremos melhor, com certeza. Muito bom. Foi o que lembrou quando você falou justamente da depressão, que a gente pode ajudar, né? Com um pouquinho de amor, né? Porque hoje fica fácil identificar alguns tipos de necessidades, né? Como, por exemplo, a fome. Aí a gente vai lá e ajuda, né? Então, que o nosso olhar também possa procurar identificar aqueles que têm outros tipos de necessidades. Eu vou aproveitar para falar sobre mais um, porque já que estamos num contexto de isolamento social, precisamos prestar atenção também na questão da violência, né? Porque os índices de violência, infelizmente, têm aumentado muito nessa condição, e somos responsáveis por isso, tanto na nossa condição de nos controlarmos com esse sentimento e com essas reações que são tão nocivas ao nosso próximo, quanto de observarmos a sociedade como um todo nessa situação e protegermos principalmente as nossas crianças e nossos adolescentes. Excelente. Fica aí anotado e o convite para a gente falar especificamente desse tema, né? Porque é algo que vale a pena aprofundar, sem dúvida. A violência continua entre nós e a questão é que ela não resolve. Se ela resolvesse, ótimo, mas ela não resolve. Mas esse já é um outro tema. Nesse momento a gente agradece, então, a sua participação, Amélia, nesse assunto que é tão importante, porque ele vai ser, no campo individual, a diferença entre uma vida plena, vivida, ou uma vida carregada de dificuldades, que a gente observa e, por vezes, até convive. Então, muito bom, a gente agradece, porque, em primeiro lugar, a conscientização, né, como a gente viu. Então, nos conscientizar, entender, primeiro importante passo para a gente resolver e estar melhor na nossa vida. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigada, Rony, obrigada, Cláudia, obrigada para o Musicarte, projeto tão importante. Fico muito feliz de ajudar vocês e estou sempre disponível. Cuidem-se, temos álcool, temos máscara e temos amor. Seguimos. Aproveito também para agradecer ao Rony, a Amélia por ter aceito o nosso convite. Agradecemos a todos que estão aqui conosco hoje, que possam compartilhar esse vídeo para quem não pôde assistir. Acho que tivemos um bom diálogo, com muitas dicas. E fica aí mais uma, que eu acho que é importante que nós tenhamos a consciência de que estamos vivos. Talvez muitos de nós tivemos perdas, outros ainda terão, mas nós que aqui estamos vivos e devemos ser gratos por essa oportunidade de estarmos vivos e de ainda poder cuidar daqueles que estão. Então, cuidem-se e até o próximo diálogo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação aí de todos. O vídeo fica disponível, você pode encaminhar para outras pessoas, assistir de novo também, né? Que rever conceitos é sempre muito bom. E a gente se vê aqui, virtualmente, daqui a 15 dias com mais um tema na nossa série de diálogos. Obrigado, Kika. Obrigado, Cláudia. Um grande abraço a todos.